Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, sua casa e a sua família. Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos conversar e conhecer um pouquinho mais e algumas curiosidades sobre a vida de um cara muito importante, um dos mais conhecidos e mais importantes do Antigo Testamento. Um carinha chamado Moisés. Você conhece? Antes da gente começar a falar do Moisés, eu quero te pedir um favor. Você sabe que o canal é novo, então a gente precisa fazer ele crescer e alcançar o maior número possível de pessoas. Para isso eu preciso da sua ajuda. E é muito rápido, fácil e não dói. É só você clicar nesse vídeo, curtir e compartilhar ele com as pessoas que você ama. Quanto mais você curtir e compartilhar, o YouTube entende que esse vídeo é legal e sai indicando ele para outras pessoas. E assim nós vamos alcançando o maior número de pessoas que vão ouvir e vão saber do amor de Deus por nós. Então, vamos junto nessa empreitada. Você curte e compartilha daí, e eu curto e compartilho daqui, e assim nós vamos trabalhando em prol do reino de Deus nessa terra. E também tem mais uma coisa. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Você clica ali, se inscreve, começa a fazer parte do nosso canal e toda vez que eu postar um vídeo você vai ser avisado. Aí você volta aqui, curte de novo, compartilha de novo e assim, passinho por passinho, a gente chega lá. Fechou? Foi através das mãos de Moisés que Deus instituiu o povo como nação. Foi ele que pegou a todo o povo israelita lá do Egito, da escravidão, e levou até a entrada da terra prometida. A entrada, porque Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Daqui a pouco eu vou te contar, aguenta aí. Moisés é descendente da tribo de Levi. Ele era filho da Jequebebe e do Arão. E a história nos conta que na época em que Moisés nasceu, o rei do Egito, o faraó, queria matar todos os meninos que tivessem nascido dos hebreus. Então todos os meninos nascidos hebreus tinham que morrer. Primeiro ele mandou que as parteiras matassem na hora do parto todos os meninos que nascessem. Mas as parteiras não tiveram coragem, elas tiveram medo de Deus, das mãos de Deus e não fizeram isso. Então o faraó mandou que os soldados dele, o exército dele, saísse por toda a terra, matando todos os meninos, desde recém-nascido até os maiores, só deixasse vivo as meninas. Então a Jequebebe e o Arão esconderam o Moisés por 3 meses, só que chegou uma hora que eles não iam mais conseguir esconder, então eles tiveram uma ideia. Eles pegaram um cesto, embetumaram ele, passaram betume para que não entrasse água, passaram piche, colocaram o Moisés lá dentro e levaram até a beira do rio. E a irmã de Moisés, que nós acreditamos ser Miriam, ficou de longe, espiando e tomando conta do menino. Na ideia da Jequebebe e do Arão, depois que o exército passasse, eles voltariam, pegavam o menino e levavam de volta para casa. Só que eles não contavam que alguns imprevistos iriam acontecer no meio desse caminho. E um desses imprevistos se chama a filha do faraó. A princesa, filha do faraó, veio até a beira do rio para se banhar junto com as escravas dela. E quando elas estavam ali, elas escutaram o choro de uma criança, porque o pequeno Moisés colocou a boca no mundo e começou a chorar. Então, uma das escravas veio, pegou o cesto, levou até a princesa, e quando a princesa abriu aquele cesto e viu Moisés, ela já logo se apaixonou por aquela criança. Aí a Miriam, a irmã que estava vigiando, correu até a princesa e disse: olha, se a senhora quiser, eu posso pegar uma hebreia, chamar uma hebreia que vem aqui e amamenta ele para a senhora, porque ele está chorando de fome. E a princesa aceitou a sugestão. Então a Miriam correu até em casa e chamou a própria mãe, a Jequebebe, que veio, amamentou a criança. Então a princesa, filha do faraó, deu a Jequebebe a missão de cuidar, de amamentar aquela criança até que ela desmamasse. Para isso, a princesa pagou para Jequebebe. Então, a Jequebebe teve condições de, além de levantar uma graninha, ainda amamentar e cuidar do próprio filho até uma certa idade. Porque depois que o menino desmamou, a Jequebebe teve que levar ele para o palácio. E a partir daí, ele se tornou o filho adotivo da princesa e foi morar no palácio. Moisés viveu no palácio por 40 anos. Naquele tempo, o faraó é como se fosse o rei do mundo. O que existia de melhor no mundo existia lá dentro do palácio do faraó. Então Moisés recebeu a melhor comida, a melhor roupa, os melhores estudos, o melhor treinamento. Tudo de melhor que tinha no mundo estava à disposição de Moisés. E ele foi criado como um grande guerreiro, muito inteligente. Moisés teve 40 anos de muita fartura, de muito luxo, de tudo que tinha de melhor no mundo estava à disposição dele. Mas
Moisés sabia que tinha vindo dos hebreus, Moisés sabia que ele era descendente dos hebreus, que ele era o filho adotivo da princesa. E um dia, andando por entre os hebreus, ele viu o quanto aquele povo era castigado e judiado, e ele viu um soldado egípcio batendo e maltratando em um dos hebreus. Então ele interveio naquela briga, e no meio da briga ali ele acabou matando o soldado egípcio e enterrou o corpo na areia. Ele achou que ninguém ia saber disso e foi para casa tranquilo. Mas no outro dia, quando ele estava de novo andando pelas ruas, ele viu dois hebreus brigando um com o outro. E quando ele foi tentar apaziguar aquilo, um dos dois que estavam brigando jogou na cara dele: "O que você vai fazer? Vai me matar igual você fez com o egípcio ontem?" Então Moisés sentiu medo, e a notícia dele ter matado um soldado egípcio se espalhou por todo o reino e chegou até o faraó. O faraó ficou irado, ficou muito bravo e mandou matar Moisés. Então Moisés não teve outra escolha, ele precisou fugir. Ele entrou o deserto adentro e andou por muitos e muitos dias, até que ele chegou em Midian, e ele conheceu lá um homem chamado Jetro. Esse homem tinha muitos rebanhos, muito boi, muitas ovelhas, e ele ficou lá, tomando conta das ovelhas e do rebanho desse homem. Esse homem também tinha 7 filhas, e uma dessas filhas era Zípora, porque Moisés se apaixonou, casou e teve 2 filhos. E Moisés ficou 40 anos no deserto cuidando do rebanho e da fortuna do sogro. Foi em um desses dias que, pastoreando as ovelhas do sogrão, Moisés chegou a um lugar e viu uma árvore incendiada, pegando fogo. Só que ele percebeu que, apesar do fogo, as folhas daquela árvore não se consumiam. Então ele achou aquilo muito impressionante e foi se aproximando. E, para a surpresa dele, quem estava lá em cima e começou a falar com ele? Deus. E foi nessa conversa que Deus deu a Moisés a incumbência, a missão, a tarefa, o dever de voltar lá para o Egito e libertar o povo da escravidão. E aí Moisés aceitou logo de cara e ficou felizão e voltou para o Egito? Não. Moisés ficou dando um monte de desculpa, arrumando um monte de pretexto e justificando para não ter que aceitar aquela missão e não ter que voltar para o Egito. Primeiro ele tinha medo de voltar para lá e o faraó matar ele. Aí Deus disse a ele que não. Aquele faraó que queria matar ele já tinha morrido, juntado as botas e ido para debaixo da terra. E que agora quem estava no poder era o filho daquele faraó, que não tinha nada contra Moisés e não ia tentar matá-lo. Então Moisés ficou arrumando um monte de desculpa, um monte de pretexto para escapar daquela missão. Assim como é com nós, quando Deus nos dá uma missão e a gente finge que não está escutando, finge que não é com a gente, ou fica inventando um monte de desculpa, um monte de pretexto para escapar. Moisés fez a mesma coisa. Então não vamos julgar não, porque a gente também faz isso toda hora, todo dia, né? E talvez você não saiba, mas uma curiosidade da vida de Moisés é que Moisés era gago. Moisés era gago. Então essa foi uma das desculpas que ele arrumou para tentar escapar de Deus. Mas Deus disse a ele: "Não se preocupe, Moisés. O seu irmão Arão virá ao seu encontro no deserto. Arão tem facilidade para falar com pessoas." Então Deus falava com Moisés, Moisés passava para o Arão e o Arão falava para o faraó e para o povo quando era necessário. Então Arão, o irmão de Moisés, se tornou o porta-voz dele durante toda a sua missão. Então, depois que Moisés esgotou todas as desculpas que ele tinha para dar e aceitou a missão que Deus estava dando a ele, ele voltou para casa, falou com o Jetro, que era o sogro. Jetro abençoou ele, ele pegou a mulher e os filhos e partiu para o Egito. Mas é óbvio que o faraó não ia logo de cara abrir mão daquele monte de escravo que ele tinha ali, que mantinha o país dele em pé, de graça, do nada, assim, tão fácil, né? O faraó não aceitou libertar o povo. O faraó resistiu e disse: "O povo não sai daqui." Então foi necessário que Deus enviasse 10 pragas contra o Egito, para que o faraó reconhecesse o poder de Deus e deixasse o povo sair. Mas só na última praga, aquela praga do faraó, deixou o povo sair. E essa praga foi o anjo da morte, que veio sobre aquela terra e matou todos os primogênitos. Todos os primeiros filhos dos egípcios morreram. Ele só não tocou na casa dos hebreus, na casa do povo de Deus, dos israelitas. Mas os egípcios todos perderam seus primeiros filhos. Inclusive o faraó também perdeu o seu filho primogênito. E só depois disso o faraó permitiu que o povo saísse. Mas
Mesmo depois de tudo isso, o coração do faraó se endureceu, e quando o povo já estava a uma certa distância, ele reuniu o exército dele, os soldados dele, e saiu em busca do povo. Na cabeça dele, a galera ia chegar até a beira do rio e iam ficar encurralados entre o rio e o exército, então eles iam ter que voltar para a escravidão. Só que ele não contava com a astúcia do nosso Deus, que usou Moisés, abriu o mar e o povo passou a pés enxutos por dentro do mar e atravessou e chegou do outro lado, que era o deserto. E quando aquele atribulado do faraó, junto com sua caravana, com seu exército, tentou passar pelo mesmo caminho, Deus fechou o mar e eles viraram comida de peixe e morreram todos e estão lá no fundo do mar até hoje. E o povo de Deus, o povo de Israel, chegou a pés enxutos do outro lado, no deserto, e lá eles começaram a sonhar com a tão sonhada terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, e agora ia entregar para eles. E a caminhada no deserto, que era para ser de 40 dias, se tornou 40 anos. Por 40 anos, aquele povo andou pelo deserto, por conta da murmuração, da reclamação, da desobediência. Aquele povo padeceu por 40 anos no deserto, uma viagem que era para ser de 40 dias. Dá para acreditar? O povo reclamava, o povo murmurava, o povo questionava a autoridade de Moisés, o povo questionava o poder de Deus. Povinho chato. Você conhece umas pessoas assim? Que tudo reclama, que tudo acha ruim, que tudo duvida de Deus, que Deus não permitiu que nada faltasse ao povo de Israel. E durante os 40 anos que eles andaram e caminharam pelo deserto, Deus provia tudo o que eles precisavam. Deus fazia sair água da pedra para matar a sede deles. Todos os dias de manhã chovia maná, caía pão do céu para matar a fome deles. As roupas deles não se desgastavam e os sapatos cresciam na mesma proporção que o pé, para que eles não ficassem descalços. Durante o dia, Deus mandava uma coluna de fumaça que ficava sobre eles e protegia eles do calor do sol, porque era deserto. E durante a noite, Deus fazia uma coluna de fogo para aquecê-los do frio. E o povo saiu do Egito, mas o Egito demorou para sair do povo. O povo veio para o deserto, escapou da escravidão, mas eles ainda tinham muitos costumes, muitas manias que eles haviam aprendido durante todo o tempo que eles viveram lá no Egito. Então lá, durante o tempo da escravidão, eles aprenderam, por exemplo, a adorar imagens, a adorar outros deuses. E foi assim que um dia Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E ele ficou lá por 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu, o povo estava se prostrando e adorando um bezerro de ouro. Isso deixou Moisés muito entristecido e muito irado. E essa não foi a única vez que o povo desapontou o coração de Deus. Por muitas vezes eles afrontaram Deus e duvidaram do amor e da autoridade de Deus e da autoridade que Deus havia dado a Moisés para dirigi-los e direcioná-los até a terra prometida. E no meio de toda essa confusão, de toda essa desobediência, o próprio Moisés acabou desobedecendo a Deus. Um dia Deus deu uma ordem a Moisés para que ele fizesse de um jeito, ele fez do outro. Por isso, ele não entrou na Terra Prometida. Lembra que lá no começo do vídeo eu te falei que Moisés não havia entrado na Terra Prometida e eu ia te contar do porquê? Moisés também desobedeceu a Deus. Então, mesmo Deus amando muito Moisés e tendo escolhido ele como homem de confiança para libertar o povo da mão do Egito, mesmo assim, Moisés chegou à beira da Terra Prometida, olhou para a Terra Prometida, mas não entrou. E durante esse período de 40 anos, o povo de Israel que estava ali se multiplicou. Tiveram filhos, que tiveram outros filhos, que tiveram outros filhos. Então foi essa galera que nasceu no deserto que entrou na Terra Prometida. Todo aquele povo que veio do Egito e que desobedeceu a Deus, morreu e não entrou na Terra Prometida, junto com Moisés. De toda aquela multidão, os únicos dois que entraram na Terra Prometida, junto com os que nasceram no deserto, foram Caleb e Josué. E às vésperas da morte, Moisés reuniu toda a galera, organizou tudo, se despediu de todo mundo e deixou tudo organizado. E foi também nesse período que ele levantou Josué, seu sucessor, que a partir da morte de Moisés, conduziu o povo e entrou na Terra Prometida. E foi nesse período em que ele viveu no deserto que Moisés foi inspirado por Deus e escreveu o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés e inspirados por Deus. Aproveitando, você já curtiu o vídeo? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Então vai aí, aproveita que ainda dá tempo.
E eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha edificado a sua vida, tenha sanado algumas dúvidas e criado dúvidas novas na sua cabeça. E se isso aconteceu, então nós cumprimos a nossa missão. E que você tenha sido abençoado e que você possa abençoar outras pessoas. Eu te espero no próximo vídeo para a gente conhecer um pouco mais sobre a vida de um dos personagens e sobre as histórias lindas que tem aqui, ó, no nosso manual de instruções. Fica com Deus, que Ele abençoe você, a sua casa, a sua família e até a próxima. Tchau!